Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Um outro problema matemático muito interessante que a gente pode resolver com o auxílio de um computador, né, através da programação, é a integração numérica, que é aquela ideia, calcular a área de uma curva, né, definida por uma função, a área sob o gráfico, de maneira aproximadamente numérica, né? Eu quero aproximar, não é exato, mas é uma aproximação muito boa, certo? Então, a ideia aqui é, existem vários métodos. Nós vamos discutir aqui um método que é clássico, né? A regra de Simpson. E para isso, eu gostaria de mostrar para vocês a ideia por trás dessa regra. Por que que ela usa a fórmula que a gente vai implementar lá, né? Então, a ideia aqui, pessoal, é o seguinte: nós vamos tentar aproximar a nossa função original f de x por parábolas. Então, a ideia é dividir a nossa função f de x em vários intervalos e a cada três pontos do meu conjunto de intervalos, né, de pontos lá que eu dividi, olhar para esses três pontos e fazer uma interpolação polinomial, passar uma parábola. Então, vamos supor que e por que que isso é válido, né, pessoal? Então, vamos entender um pouquinho, ó, quanto que é a área sob uma parábola definida aqui, ó, y igual a ax quadrado mais bx mais c. Tudo bem? Onde nossos pontos aqui no eixo x são igualmente espaçados. De 0 até h vale ΔX. Então, aqui também, de 0 a menos h é menos ΔX. O espaçamento entre os pontos é igual, certo, pessoal? Então, ora, eu tenho nesse ponto aqui menos h e y0, tá certo? Nesse ponto aqui eu tenho 0 e y1, valor da parábola. Nesse ponto aqui eu tenho h e y2. Ora, como que é a área sobre uma parábola, pessoal? Qual que é a área que essa região achurada aqui, ó? A integral definida, né? De menos h até h. Bem tranquilo de calcular, porque é uma função do segundo grau. Então, integral de menos h até h, ax2 mais bx mais c, dx. Então, tranquilo. A integral quadrática, ax3 sobre 3, integral linear bx2 sobre 2, constante integral cx calculado em h menos h. Fazendo as continhas aí, substituindo h e depois menos h, a gente chega em, olha lá, 2ah ao cubo sobre 3 mais 2ch. Colocando o h em evidência, h sobre 3, ó a fórmula que a gente chega, ó. H sobre 3 que multiplica 2ah quadrado mais 6c. Tudo bem, pessoal? Então, notem o seguinte, a ideia agora é quanto que vale esses valores de y aqui, ó, aqui, aqui e aqui, certo? Quanto que vale esses valores de y? Ora, se no ponto menos h faz parte da minha parábola, quando eu substituir menos h no x aqui, tem que dar o y0. Então, o y0 substituindo menos h, como aqui é quadrado, fica AH2. Menos BH, que estava no menos h, mais c. Ora, no y1, eu vou substituir zero. Zero quadrático, zero linear, sobra c. Y1 igual a c. No y2 eu vou substituir mais h, tá certo? Então vai ficar AH quadrado mais BH mais C. Aí, pessoal, olha que interessante. Perceba o seguinte, perceba que se eu fizer, pessoal, olha só, se eu calcular y mais 4 vezes y0 mais 4 vezes y1 mais y2, olha lá, y0 mais 4y1 mais y2, se eu calcular isso, vou multiplicar esse aqui por 4, fica 4c. Olha o que que a gente tem. Esse termo aqui, mais 4c, mais esse termo aqui. Ora, fazendo as continhas aqui, o BH cancela com o BH, vai dar exatamente, olha, 2AH ao quadrado mais 6C, que é
esse cara aqui. Tudo bem, pessoal? Olha que coisa. Então, a integral, a área, essa área aqui, como ela vale isso, se eu substituir isso como é igual a isso, eu vou colocar h sobre 3, que multiplica y0 mais a 4y1 mais y2, sendo que o h é o delta x sobre 3. Então, olha só, eu consegui calcular a área sobre... Que interessante, pessoal. Parece mágica, né? Eu calculo essa área aqui, ó, essa área, usando só esses 3 pontos, ó. Todos os pontos intermediários que eu posso jogar fora. Esse aqui eu jogo fora, esse eu jogo fora. Por quê? Porque eu sei que eu estou interpolando uma parábola aqui, né? Então já fica implícito. Então eu só uso esse ponto e esse ponto e calculo a área aqui. Interessante, né? A área exata, exata, porque eu estou supondo que é uma parábola. Só que aí, tudo bem, por enquanto não está 100%, né? Porque é aquilo que eu falei, eu vou ter uma função, eu vou dividir em vários subintervalos, né, pessoal? Então, eu vou ter que repetir esse processo para cada 3 pontos do meu intervalo. Essa é a ideia. Então, para eu aplicar a regra de Simpson, o que que eu faço? Eu tenho que resolver a integral de a até b de f de x. Supondo que f, obviamente, é contínuo em AB, e eu vou dividir, eu consigo dividir esse intervalo AB em vários, ó, em um número par, n de subintervalos de tamanhos todos iguais, aquilo que eu falei, são igualmente espaçados os pontos. Então, o delta x é b menos a sobre n, tá? B menos A sobre N. Se eu fizer isso, eu defino N mais 1 pontos, para os quais eu consigo calcular o valor da função. Então, a ideia, olha lá, eu começo no A, então x0 é A, x1 é A mais delta x, x2 é A mais 2 delta x, x3 é A mais 3 delta x, xn é A mais n delta x, que é igual a B. Então, começou no x0, foi até o xn, n mais 1 ponto. Então, eu tenho aqui, ó, o f do x0 eu consigo calcular, o f do x1 eu consigo o f de x2, tudo bem? Que é mais ou menos o que está representado nessa figura. Eu tenho aqui os pontos x0, x1, x2, x3, x4 e os f's. F de x0, f de x1, f de x2, f de x3. Tudo bem, pessoal? Então, se eu aplicar aquela regrinha que a gente viu lá no começo, olha só, o que que eu vou fazer? Para esses 3 pontos aqui, ó, x0, x1, x2, ó, eu interpolo uma parábola aqui e calculo a área. Interpolei uma parábola e calculo a área. Isso eu sei. Quanto que dá? Dá delta x sobre 3, y0 mais y1 mais y2. Calculei essa área. Agora eu vou calcular aqui, ó, para esses 3 pontos aqui, ó. Esse. Vai definir essa área aqui. Tudo bem? Então, vai ser delta x sobre 3, y2, 4y3, y4. Aí eu vou repetir o processo. 4, 5, 6. Para essa parte aqui. Para essa parte. Até chegar no fim. Y de n menos 2, y4n, y de n menos 1, y de n. Tudo bem, pessoal? Só que notem, ó, o y2, ele aparece aqui e aqui, tá vendo? O y4, ele aparece aqui e vai aparecer no próximo. Então, todos os índices pares maiores do que zero, eles aparecem 2 vezes. E todos os índices ímpares aparecem uma vez só que é multiplicado por 4. Então, a regrinha, olha lá, como que fica? A integral de a até b de f de x dx é aproximadamente delta x sobre 3. O primeiro ponto e o último ponto, esse só aparece uma única vez. Uma vez. Os ímpares vêm multiplicado por 4. Então, o y1 é vezes 4, o y3 é vezes 4, y. É assim sucessivamente. Os pares, o 2, o 4, o 6, é vezes 2. Tudo bem, pessoal? E essa é a regra de Simpson.
Deu para entender o porquê? Eu poderia chegar aqui e falar, pessoal, vamos implementar essa regra aqui, ó. Mas aí vinha a pergunta, da onde vem esses números 4, 2, 3, né? A gente viu que vem daquela matemática das parábolas. Tudo bem? Então, olha só, para treinar aqui, ó, um exercício, usando uma calculadora, aplique a regra de Simpson com n igual a 6, para aproximar a integral de 1 até 4 de raiz de 1 mais x ao cubo dx. Então, se o n é igual a 6, o primeiro passo é calcular o ΔX. D, 4 menos 1, 3, dividido por 6 dá meio. Olha lá, meio. Então, os pontos que eu vou calcular é 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Fazendo o cálculo, no ponto 1, fica quanto? No ponto 1, y vai valer raiz de 1 mais 1 ao cubo, raiz de 2. Pronto. No ponto 1,5, raiz de 1 mais 1,5 ao cubo dá isso aqui, raiz de 4,375. No 2, pessoal, 1 mais 2 ao cubo é 8. 8 mais 1, 9. Raiz de 9, 3. Tá lá. E assim sucessivamente. Calculei o f de x em cada um dos pontos. Então, o valor final vai ser, olha lá, o primeiro ponto vai ser lá 0,5 dividido por 3, tá vendo? É o ΔX dividido por 3, que multiplica, olha lá, o primeiro ponto aparece sozinho, raiz de 2. Os pontos, e o último também, 4, raiz de 65. Os ímpares, os pares, quer dizer, esse aqui, esse e esse, aparece multiplicando por 4. Os ímpares, né, pessoal? Ó, esse aqui é o 0, esse é o 1, tá vendo? Ó, esse é o y0, y1. É porque tá 1 aqui, ó, não se engane, né? Não é porque tá 1 aqui que esse é o x1, não. Esse é o x0. E aqui é o y0. Então, ó, os ímpares é vezes 4, esse é vezes 4, esse é vezes 4, esse é vezes 4. Tá aqui. E os pares é vezes 2. Esse e esse. Vezes 2. Somo tudo isso e faço a continha 12,871, aproximadamente. Tudo bem, pessoal? Então, nós vamos, antes de implementar o programinha, né? Nós vamos fazer o seguinte: existe uma variação da regra de Simpson chamada de regra de Simpson 3/8. Qual que é a diferença do ponto de vista matemático? Do ponto de vista matemático, em vez de fazer uma interpolação quadrática, eu vou fazer uma interpolação cúbica, pessoal. É um polinômio de grau 3, não de grau 2, para interpolar os pontos. Então, é um pouco mais preciso, né? Então, a ideia é usar a interpolação cúbica. Eu não vou fazer todos os cálculos aqui. A ideia é similar, mas não vou mostrar a matemática. Só que fazendo os cálculos, a gente chega nessa fórmula aqui, ó. A gente chega nessa expressão aqui, pessoal. Ó, a integral de A até B de f de x dx é aproximadamente 3/8 de h, por isso que chama Simpson 3/8, 3/8 de h. O primeiro e o último continuam igual, tá vendo? O primeiro e o último continuam igual. A regrinha é assim, ó. Todos os pontos que não são múltiplos de 3, ó, o 1, o 2, é vezes 3. Tudo que não é múltiplo de 3 é vezes 3. Quando for múltiplo de 3, é vezes 2, tá vendo? Então, ó, o 1 e o 2 é 3. O 3 é múltiplo de 3, então é 2. 4 e 5 não é múltiplo de 3, então vai multiplicar por 3. O 6 é múltiplo de 3, multiplica por 2, tá vendo? Então, ó, a gente pode escrever assim, f 3/8 de h vezes f de x0 mais 3 que multiplica o somatório para todo f de xi, para quando xi não é múltiplo de 3, mais 2 vezes o somatório dos f de 3j, para quando j vai de 1 até n sobre 3. Quer dizer, são os múltiplos de 3. Aqui não são múltiplos de 3, aqui são múltiplos de 3 e aqui é o último. Pronto. A única diferença aqui é
o nosso n aqui, pessoal, o nosso n aqui tem que ser múltiplo de 3. Aqui eu posso usar um n, por exemplo, 7, 8 pontos. Aqui não, aqui eu tenho que usar 6, 9, 12. O nosso n aqui tem que ser múltiplo de 3 para fechar a conta ficar certinha aqui. Certo, pessoal? Essa é a ideia. Muito bem, então vamos aqui fazer a implementação em Python de uma classe chamada integration, né? Então, olha lá, eu vou importar o NumPy aqui, né? Na verdade, eu não sei nem se a gente vai usar, tá, pessoal? Eu não sei nem se vai usar o NumPy aqui, viu? Mas, bom, não sei se precisa, mas eu importei. Então, class integration. Qual é o construtor, pessoal? Construtor, eu vou passar o f, que é a minha função que eu quero integrar, que eu quero achar a integral numérica. Método de Simpson. Então, olha lá, ó, def Simpson. Vou passar sempre o self, né, pessoal? Agora aqui, ó, A, B, define os intervalos de integração, e N, número de pontos. Então, olha lá, o H é B menos A sobre N. O que que eu vou fazer aqui? Somar os pares e os ímpares. Então, ó, a soma dos pares vai começar com 0, a soma dos ímpares vai começar com 0. Então, para eu somar todos os pares, eu vou fazer o quê? For i, para todo i no intervalo de 2 até n, indo de 2 em 2, então eu vou começar, olha lá, ó, eu vou começar no 2 e vou até no n. Por que que eu não começo no 0? Porque o 0 não vai multiplicar por... Não tem multiplicação. O 0, lembra? Primeiro ponto aqui, ó. O 0, ó, x0 não multiplica por ninguém. É do 2 até o fim que eu multiplico, tá certo? Então, olha lá. Vamos multiplicar, ele não pega o n, tá vendo? Ele para no n menos 1. Então, ele não vai multiplicar por 2 o último ponto da função, não vai. Para no n menos 1. Então, eu vou fazer o quê? O k, pessoal, olha lá, é o a mais i vezes h. Tudo bem? Quem é esse k? É esse cara aqui, ó. Tá vendo? Porque, notem aqui, olha lá, ó, k é esse cara aqui. A mais, tá vendo? No 2 é A mais 2H, tá vendo? A mais NH. Então, eu estou calculando o espaçamento, o ponto que eu quero, tá vendo? O ponto que eu quero é o A mais I vezes o H. E o soma pares vai receber o quê? Vai receber o que tinha nele mesmo, inicialmente é 0, mais self.f de k, que é o f, que eu estou aplicando a função no ponto k, certo? E vou acumulando. Então, eu vou fazer isso para todos os pontos pares, certo? Os pontos ímpares é a mesma coisa, só que o range, ó, em vez de começar no 2 e ir de 2 em 2, eu vou começar no 1 e ir de 2 em 2. 1, 3, 5. E o soma ímpar, calculo o K, calculo o valor do meu, que eu quero calcular a função no ponto, tá certo? A mais I vezes H. Soma ímpares é soma ímpares mais igual o valor da função. Self.f de k. Aí, a área é igual a H sobre 3 vezes o valor da função em A, mais, olha lá, 4 vezes a soma dos ímpares, 4 vezes a soma dos ímpares, mais, lembrando, essa barra aqui é só para eu poder continuar aqui embaixo, porque não ia caber na linha. Mas isso aqui é para colocar na frente, aqui, né? Mais 2 vezes o soma dos pares, mais f de b. E eu retorno a área. Pronto. Método do Simpson 3 oitavos. É muito parecido, pessoal. Igualzinho. Olha lá. Simpson 3 oitavos. Igualzinho. O H é B menos A sobre N. Só que agora eu vou ter soma dos múltiplos de 3 e soma restante. Começo com 0. Aí eu faço aqui, ó. For i indo de 1 até N, calculo o K igual a A mais I vezes H. Tudo bem? Aí eu vejo o i é múltiplo de 3. Se o i aqui é múltiplo de 3, eu vou fazer o quê? Olha lá, ó. Se é divisível por 3, soma dos múltiplos de 3, recebe
self.f de k. Se não é múltiplo de 3, soma restante mais igual f de k. Então, se é múltiplo de 3, eu acumulo nessa soma. Se não é múltiplo de 3, eu acumulo nessa outra soma. Por quê? Porque quando for calcular a área, lá, é 3/8 de h, o ponto inicial, ponto final. Os múltiplos de 3 eu multiplico por 2. O que não é múltiplo de 3 eu multiplico por 3. Retorno à área. Tudo bem, pessoal? Olha lá que legal. Então, aqui, ó, eu vou criar o meu if, meu programinha principal. O f, olha lá, uma função f é aquela do exercício. Raiz de 1 mais x ao cubo. O g, olha lá, é outra função. 1 sobre raiz de 1 mais x à quarta. O p, eu coloquei aqui a densidade normal padrão, normal 0,1, né? Média 0 e variância 1. Olha lá, p é 1 sobre raiz de 2π, que é 2π elevado a meio, vezes e exponencial de menos meio vezes x ao quadrado. Certo, pessoal? Qual que é a ideia? A ideia é se a gente integrar aqui, ó, como eu sei que é a função normal, o que que acontece se eu integrar, por exemplo, aqui, ó, de 0 até 10, por exemplo? Tem que dar meio, né, pessoal? Tem que dar meio, porque a integral total é 1, né? Então, de 0 a 10, que tem que dar meio. E aí, o que que eu fiz aqui? Função, crio o objeto, ela, método igual integration de f. Passo a função que eu quero, ou f, ou g, ou p, passo a função que eu quero. Print, ela, Simpson, aplico método ponto Simpson, 1,4, 20 intervalos. Simpson 3/8. Olha lá, é 1,4. Aqui não pode ser 20, tem que ser 21, que é múltiplo de 3, tá? Esse é o detalhe da regra 3/8. E aí eu faço para a função g, mesma coisa. Função p, mesma coisa. Certo, pessoal? Então, se a gente executar esse programinha, a gente vai ter aí os valores da integração numérica. E aí fica aí como um exercício, existe uma regra de Simpson chamada estendida, que ela é boa quando meu número de pontos é muito grande, tipicamente maior que 8. E ela é dada por isso aqui, ó. Essa fórmula é enorme. Os pesos são simétricos, tá vendo? Aqui é 17, aqui é 17. Aqui é 59, aqui é 59. Aqui é 43, 43, 49, 49. E os do miolo aqui, ó, esses são os pontos do miolo, tá? Esses pontos do miolo, você soma tudo e multiplica por 48. Tudo bem? Esse aqui é chama regra de Simpson estendida, que é uma ideia que seja mais precisa que as outras. Então, fica aí um exercício para vocês fazerem, tá certo? Vocês podem implementar com base nesse código essa estendida aqui. Obviamente que se o número de pontos for menor que 8, aí você dá uma mensagem, né? Ó, número de pontos insuficiente. Você tem que ser pelo menos 8, né? Vai ter 4 para cá e 1 no meio. 9, né? Pelo menos isso. Então é isso, pessoal. É isso que eu queria nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção de todos e até mais.